Olá, que bom que você continua aqui participando da série bíblica Verdades Eternas. Estamos entrando na quarta temporada. Essa temporada recebe por título Reparando Brechas. Até aqui você percebeu que a Bíblia é um livro completo. Mas você sabe que, apesar da Bíblia ser um livro ainda atual para os nossos dias, muitas verdades foram lançadas por terra, foram abandonadas, devido às tradições humanas, até mesmo o modismo cultural. Deus convida pessoas como você, como eu, para nos unirmos em prol da verdade, repararmos brechas que foram esquecidas. Existem assuntos na palavra de Deus que não estão sendo apresentados, mas são verdades cruciais para que as pessoas vivam felizes, seguindo os princípios eternos da palavra de Deus. Então, meu querido, não saia daí, pois agora estamos iniciando a nossa quarta temporada. Aperte o play e se prepare para fortes emoções nessa temporada especial Reparando Brechas. Já que vamos falar sobre reparar brechas, não podemos deixar de ter esse livro como fonte de informação primária, porque é esse livro, a Bíblia Sagrada, que está nos instruindo a cada momento do nosso aprendizado. Então, para nós tirarmos o melhor proveito do ensino bíblico, nada melhor do que pedir para Deus nos abençoar. Então, eu quero te convidar agora a fechar os olhos e fazermos uma oração. Eterno Deus, quero pedir mais uma vez a tua companhia em nossa busca pelo conhecimento. Que a tua palavra seja entendida por cada ouvinte. E, por favor, Senhor, ilumina-nos para que possamos colocar em prática os ensinos sagrados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A nossa temporada recebe por título Reparando Brechas. E o assunto inicial dessa temporada, o primeiro episódio, vai falar sobre igreja. Você já foi a alguma igreja? Provavelmente. Mas também você já deve ter visto que existem muitas igrejas. Hoje no Brasil, são para mais de 40 mil denominações diferentes. E todas essas igrejas falam de Jesus. Agora vem aquela indagação: onde encontrar a igreja que ensina a verdade? Talvez você esteja na situação que um dia eu também estive, querendo encontrar um lugar para se congregar, uma igreja para adorar a Deus. Algumas pessoas dizem que não vão à igreja porque todas falam de Deus, porque todas ensinam sobre Deus. Outros dizem assim: eu também não vou na igreja porque eu não consigo identificar uma igreja certa. Para mim, todas as igrejas estão falando mentiras. Então, diante dessas várias dúvidas, eu quero te convidar agora para nós termos uma identificação através da Bíblia, qual é a igreja verdadeira. Tá certo? Então não saia daí para nós acompanharmos juntos esse tema tão importante. Como identificar a igreja verdadeira? Mas eu quero começar fazendo essa pergunta. Todos que pregam sobre Jesus são representantes de Jesus? Um tempo aí para você responder. O que você me diz? Já que existem várias igrejas, todas falam de Jesus, todas realmente representam Jesus Cristo? Seja bem honesto. O que você vê hoje no mundo religioso cristão? É difícil até de responder, né? Porque na ótica da maioria das igrejas, nós encontramos algo muito comum. As igrejas têm agido como comércio. E isso se torna um problema. Porque as pessoas acabam se sentindo desconfiadas na hora de ir procurar uma igreja.
Então vamos à Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala, vamos logo ouvir a palavra de Deus para entender o que realmente a Bíblia quer nos dizer sobre a igreja de Deus. Como a Bíblia se refere à igreja? Efésios capítulo 5, verso 23. Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha o que o texto diz aí. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí o livro de Efésios vem fazendo uma comparação. A mulher como sendo a igreja e Cristo como sendo o marido. E também ele fala que Cristo é a cabeça do corpo. Ele é o que completa o corpo. E é o principal, obviamente. Mas o que eu quero mostrar para você com relação a essa comparação da igreja e a mulher a qual a Bíblia fala ser a igreja verdadeira, é uma igreja pura, é uma mulher pura, que não se deixa macular-se com falsas doutrinas, com práticas imorais. Mas é a mulher de Cristo. E como Cristo também, claro, mantém e preserva os padrões da palavra de Deus. Então, a Bíblia identifica a igreja como mulher. Essa expressão ela é mais comum em profecias. Nas profecias, principalmente no Apocalipse, você lê de uma forma, mas interpreta de outra. Essa última temporada, você percebe agora que o nível já está um pouco mais acima de quando você iniciou o trajeto do aprendizado lá saindo da caverna. Então, por isso é muito importante, cada uma dessas leituras, cada citação, você buscar se aprofundar para ter a conclusão correta daquilo que a Bíblia tem para te ensinar, tá ok? Então, a igreja é a mulher, Cristo é o marido. Agora, se existe uma igreja que é a mulher de Cristo, Satanás, ele também exerce uma prática chamada de contrafação. Ele busca associar-se ou ter uma semelhança com aquilo que é a verdade, mas com uma roupagem da mentira. Olha o que diz aqui, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está a maneira como Satanás trata a esposa de Cristo. Ele persegue, ele odeia. A razão do inimigo em querer destruir a igreja é porque ela tem uma ligação direta com o esposo que é Cristo. Ele atingindo a igreja, atinge a Cristo. E na contrafação de Satanás, ele também tem uma igreja, a falsa igreja. Diferente da mulher que é a igreja de Cristo, que é pura, Satanás tem uma igreja falsa, que é adúltera, uma igreja imoral, que pratica atos que vão contrário aos padrões e aos princípios de Deus. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que diz aqui o texto. Como a Bíblia descreve a igreja falsa? Apocalipse 17, verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, o Apocalipse traz a descrição de uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha, escarlata. Essa igreja é a falsa, essa é a mulher adúltera, essa é a mulher que se prostitui, que pratica as ações imorais na sua adoração, no seu culto. Agora você consegue identificar. Existem
duas igrejas apresentadas na Bíblia. Apesar de nós termos um vasto leque de inúmeras denominações, mas a Bíblia fala apenas de duas. Duas igrejas que são apresentadas no Apocalipse como mulheres, uma pura e outra adúltera. Vamos lá. Qual a blasfêmia da igreja falsa? A igreja falsa, ela pratica uma blasfêmia que aparece no livro de Marcos, capítulo 2, verso 7. Algo que pertence somente a Deus e que essa igreja, a falsa igreja, adota como sendo uma prática exclusiva dela. Vamos ver aqui. Porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Uma das práticas da falsa igreja é perdoar pecados, colocando a sua autoridade semelhante à autoridade de Deus, praticando aquilo que chamamos de confissão auricular. É quando o sacerdote ouve a confissão do pecador e o sacerdote declara o perdão dos pecados daquele indivíduo. Ser humano algum tem autoridade para perdoar pecados, porque todos nós somos pecadores. Nem eu, nem você perdoamos. Somente Deus que perdoa pecados. Você perdoa a ofensa praticada contra você, mas declarar que a pessoa está sendo absolvida ou livre da condenação porque o pecado dela está sendo perdoado por você, jamais. Isso não existe. Mas a falsa igreja, ela pratica essa ação de confissão auricular. Vamos avançar, vamos ver mais. O que a igreja falsa faria com os servos de Deus? Apocalipse 17, verso 6. O que a igreja falsa fez no período conhecido como a Idade Negra, a Idade Média, o período sombrio da história, foi perseguir o povo de Deus, os servos fiéis e tementes a Deus. É claro que essa motivação que levou a igreja a fazer isso foi um estímulo do próprio inimigo. Olha o que diz o texto. E vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Nessa visão do profeta, no livro do Apocalipse, ele identifica essa carnificina, esse derramamento de sangue dos fiéis que temem, que honram, que glorificam a Deus com honestidade, com sinceridade. E uma prática realizada pela falsa igreja de perseguir, de maltratar, de tirar a vida, de torturar os santos do Senhor. Você consegue identificar onde está essa igreja? E qual é a igreja a qual nós estamos nos referindo? Isso mesmo, a igreja romana. A igreja que dominou por milênios e com base nas suas tradições, lançou as verdades de Deus por terra. É por isso que nós estamos iniciando essa temporada, Reparando Brechas, falando exatamente sobre esse assunto. Porque é crucial conhecermos um pouco da história para sabermos onde as verdades foram lançadas fora. Onde os ensinamentos sagrados foram deixados. Onde começa esse abandono pela verdade. Vamos avançar. Existem outras igrejas que seguem a igreja falsa. Apocalipse 17, verso 5. Olha o que diz o texto. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. A falsa igreja, ela é acompanhada de outras
que são filhas dela. Essa igreja a qual estou me referindo, ela também é identificada no Apocalipse como a Babilônia. A Babilônia, no seu sentido literal, é a confusão. E hoje é o que nós vemos com muita facilidade. A confusão de muitas religiões. E nessa mistura louca de religiões pelo mundo, espalhadas pelo mundo, nós percebemos que existe algo em comum dentro desse grupo de religiões que seguem na prática do engano. E nós vamos ver já já, vamos entender do que eu estou falando. O que é comum entre essas igrejas é justamente o esquecimento pela verdade. As doutrinas fundamentais da palavra de Deus foram abandonadas. Qual é o convite de Deus para os seus filhos hoje? Apocalipse 18, verso 4. Qual é o convite de Deus para você e para mim? Com relação a estarmos no contexto da Babilônia, no contexto da confusão. A Babilônia foi uma nação antiga. Quando você lê no livro de Daniel, que também é um livro profético, você encontra o momento em que esse homem, esse jovem, acompanhado de outros amigos, estiveram escravos na Babilônia. Eles decidiram preservar a verdade. Não se venderam a nenhum custo. Mantiveram-se do lado certo. Mas a Babilônia, ao seu redor, apresentava as suas diversas influências. Mas para aquele que sabe o que deve fazer e o caminho que deve seguir, obedece às orientações da palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O convite de Deus a você e a mim é que não fiquemos na Babilônia. Ele está te dizendo, sai dela. Você está ouvindo a verdade. A palavra de Deus está falando ao seu coração. Você já tomou decisões importantes. Agora está na hora de abandonar o erro. De esquecer a Babilônia. De buscar seguir os caminhos da verdade. Reparando verdades importantes. E anunciando a salvação a outras pessoas também. Sai dela, povo meu. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. Quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Se você já conhece a mensagem e entende o ensinamento de Jesus, você que já passou pelas temporadas, saindo da caverna, viu o contexto do túmulo vazio, a vitória obtida por Cristo na cruz do Calvário, por você e por mim, você já fez as suas escolhas. Quem sabe você já decidiu o batismo, como foi o assunto da última temporada Escolhas. Está na hora de você abraçar-se ainda mais com a verdade, com Cristo, a verdade que liberta. E não tenha dúvidas, aquele que está com Cristo, nenhum é capaz de lhe tirar da proteção dele. Então hoje Cristo te convida a se unir a Ele como uma ovelha obediente, pois Cristo te conhece. Ele sabe onde você está. E é exatamente aí que Cristo quer te encontrar. Hoje é o dia oportuno, mais uma vez, de você abrir o coração para que Cristo faça morada na sua vida. Essa é a oportunidade que Deus está dando para você de poder se aproximar dele, tomar uma decisão e mudar de vida. Olha o que diz aqui sobre decisão.
Decido fazer parte da Igreja de Deus nessa terra. Se só existe uma igreja verdadeira, então é essa igreja que eu quero fazer parte. Essa deve ser a igreja a qual você também precisa fazer parte. A igreja que preserva a verdade, que restaura ensinamentos que foram deixados pelos homens, que foram abandonados e que hoje precisa ser conhecida por mais pessoas. Se essa é a tua decisão, não esquece de clicar no link aí abaixo na descrição do vídeo. E fazendo assim, você vai estar compartilhando comigo aquilo que você deseja, que também é a minha decisão. Hoje eu quero fazer parte também da Igreja de Jesus. Se esse é o teu sonho, se esse é o teu desejo, eu quero te convidar agora a fechar os olhos para nós orarmos nesse momento. Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento especial em que a Tua palavra nos ensinou. Por favor, Senhor Deus, que essa igreja a qual Tu tem aqui nessa terra possa ser conhecida por todos os homens, em especial por essa pessoa que agora está acompanhando essa transmissão. Que esse teu filho, essa tua filha, ao entender esse assunto, resolva fazer parte da tua igreja. Ilumina, Senhor, a vida dessa pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Ainda teremos outros episódios para serem apresentados. Contamos com a sua participação e até o nosso próximo encontro.